Boa noite, Isis. E aí, tudo Olá, certo? Felipe. Estamos aqui novamente nesse nosso encontro, desses perguntas, respostas, comentários, falando com você, nosso ouvinte, nosso espectador, aquelas pessoas que querem saber mais. Certo. Ô, Isis, e onde é que você está aqui, esse pedaço da Lua Crescente? Então, não sei se vocês já adivinharam, mas aqui é um lugar especial. Dentro da Lua Crescente, nós temos esse jardim suspenso da Dona Lia. Uma homenagem que o seu Paulo fez à Dona Lia, e é um espaço fantástico, com várias espécies, muitas plantas, muito verde. Eu me sinto aqui, estou num lugar assim especial mesmo. Né? É isso aí. É uma honra para mim ocupar esse espaço aqui. Beleza. Isis, existe uma situação que o casal tem um filho, normalmente filho único, que acontece brigas entre eles, discussão, algum desentendimento. E muitas vezes o casal fala assim, a gente não tem muito tempo para o filho, mas é porque a gente vai dedicar depois. Primeiro a gente tem que se organizar entre o casal, né? O marido e a mulher, a esposa e o marido. Quando vai perguntar para o filho fala assim, é que eu sempre vou ficando para depois. O que isso pode acontecer com essa criança e o que o casal pode olhar essa situação, se está acontecendo, o que eles podem ver, Isis? E fala um pouquinho do trabalho, constelação familiar. Que legal que você faz essa colocação, se você traz esse caso, porque é um caso que vem acontecendo com muita frequência, né? Hoje em dia, os casais têm optado por ter poucos filhos, quando optam por não ter nenhum. Tá? É a dinâmica que está acontecendo hoje, e não estamos aqui para julgar nem para criticar, só para observar o fenômeno do que acontece. Né? Às vezes as pessoas ficam se perguntando, se questionando, quando que eu posso, quando que eu devo, quando que é bom ter um filho, né? Mas assim, os pais nascem com os filhos. Antes dos filhos nascerem, o casal não era nem pai nem mãe, era um casal, né? E o casal, ele tem sua convivência, né? As suas características e peculiaridades. Mas quando chega a criança, né, o nascimento da criança inaugura um novo sistema familiar. Né? Aí você tem a figura do pai, da mãe e do filho. Né? Quando você traz a luz, quando você traz a criança para o mundo, aí você também se enche de responsabilidade com aquele ser. Né? Todos nós já passamos por isso, né? Nós somos filhos de alguém. Né? Nós ocupamos esse espaço de cuidado, de merecimento, de carinho, de entrega, né, que os pais devotam para os filhos. Mas a paternidade, a maternidade são instâncias muito complicadas, porque a gente não vem com manual, né? Inclusive eu estou até pensando já em fazer um mini curso sobre pais, para pais, né? Vamos abordar mais essa temática com mais precisão, para ajudar justamente essas pessoas que estão querendo formar novo sistema familiar, trazer filhos para esse mundo, para que possam agir mesmo com serenidade, com confiança. Mas à medida que a criança chega, os pais não estão suficientemente preparados para isso. Né? Vai acontecendo com o tempo, como são as experiências. Né? O primeiro filho sempre traz uma revolução para o sistema familiar, porque é uma coisa nova. Né? Como eu disse, assim, os pais de primeira viagem têm muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas inseguranças. É muito comum, né? E talvez você já tenha passado por isso, né? Vocês que estão me ouvindo, né? Quando o filho chega, você se vê naquela coisa, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparado? Né? Vem toda essa série de questionamentos e dúvidas que faz parte, é um processo natural, né? Porque é uma coisa nova, uma situação nova. Como eu já falei, não tem um manual, não tem uma preparação ainda para que a pessoa seja pai, para que a pessoa seja mãe. Né? Nós temos muitos conhecimentos, a medicina avançou muito, nós temos muitas informações, mas a experiência não se troca por nada. Né? Uma coisa é você falar sobre a paternidade e outra coisa é você experimentar a paternidade e a maternidade. E aí surgem essas situações difíceis, né? Hoje mais ainda porque nós estamos numa dinâmica social em que existe muita pressão
em cima de todos nós. A pressão por ser o melhor, a pressão por conquistar, a pressão por ter, a pressão por não errar. Então são muitas coisas que estão em cima das pessoas e do casal. E aí chega um ser novo, requerendo, chamando a atenção, o cuidado, o carinho, o desvelo, aí bagunça mais ainda toda, né, essa atmosfera aí, né, do casal. Mas nós sobrevivemos, todos nós sobrevivemos a tudo isso, né? Nossos pais também passaram por isso, talvez até com mais dificuldade, né? Mas aí você traz uma questão muito interessante. Hoje em dia, com a preocupação que os jovens têm de ter que fazer alguma coisa, de ter que provar, de ter que conseguir, né, acabam, vamos dizer assim, deixando de lado o cuidado da criança. Hoje em dia é muito comum que os pais deixem a educação para a escola. Desde cedo, de repente com 1, 2 anos, a criança já está indo para a escola. E veja bem, não estou aqui para criticar nem para julgar, só observar, né? Mas o processo de criação de uma criança envolve muitas pessoas e envolve tanto o pai quanto a mãe. O cuidado, o olhar são importantes. Tem estudos recentes, por exemplo, que dizem que o autismo no grau leve, ele muitas vezes ele é influenciado ou ele é aumentado pelo fato da criança não conseguir nos primeiros anos de vida ter contato visual com os pais. É muito importante para a criança, para o bebê, ter contato com os pais. Contato com o corpo, contato com o calor, contato com o som, contato com o olhar, porque quando a criança é pequena, ela vai ver o mundo através dos seus olhos e ela fica procurando os pais, né? A referência de mundo externo são os pais. A criança acompanha os pais, elas buscam os pais. E quando isso não acontece, é como se você criasse uma ruptura. E o que é o autismo? Se não é a pessoa ela se encalacrar nela mesma, né? Aquela pessoa que não tem contato, que tem dificuldade de ver o outro. Ela vê só o mundo dela, né? Então tem muitas pesquisas, muitos estudos que estão dizendo isso. A falta de contato da criança com os pais pode levar a um nível pequeno de autismo. Assim como outras modalidades de transtornos por aí. Hoje é muito comum, por exemplo, o TDAH, né? Bastou a criança fazer qualquer coisa, ela está com o TDAH. Mas muitas vezes o que falta é um acompanhamento do desenvolvimento daquela criança. Muitas vezes aquela criança está chamando a atenção realmente. Como você falou, os pais estão ocupados, de repente, em ganhar dinheiro, estão ocupados em sobreviver e perdem um pouquinho esse espaço que é da criança de ter os pais como referência. Mas aí não seria, Isis? Eu não tenho que buscar o melhor para o meu filho? Sim, mas o que é o melhor? O que está sendo dito que é o melhor? Será que para o filho é melhor ter uma montoeira de brinquedos ou ter a presença do pai e da mãe do lado? Porque assim, os pais falam assim, eu tenho que ganhar mais, porque os amiguinhos dele vai ter um brinquedo, ele não. Exatamente. Essa que é a coisa que a gente tem que avaliar. O que é melhor de fato? É aquilo que a sociedade está impondo? É aquilo que de repente uma sociedade, né, mercantilista, uma sociedade consumista está comandando? Ou aquilo que de fato vai promover uma infância saudável, respeitosa, amorosa para o seu filho? Porque os pais falam assim, ó, e se eu não conseguir dar o que o coleguinha dele tem na escola, não vai ser ruim para ele? Ah, então eu tenho que fazer o melhor para o meu filho. Aí o filho reclama que os pais não estão lá, ou está brigando. E está brigando por falta de tempo. Exatamente, e é uma coisa muito interessante que você disse, porque aí dá para perceber claramente que a dificuldade não está na criança, a dificuldade está nos pais. De repente os pais passaram por uma infância em que tiveram dificuldades, em que não tiveram contato com os pais, né? E aí chega o filho e fala, não, vou fazer diferente, agora eu vou dar tudo para o meu filho. Isso. Vou dedicar todo o tempo para poder dar a melhor escola, a melhor tudo. Mas o que é esse tudo? A criança não precisa de tudo. Né? A criança, veja bem, é muito importante o que você diz e é muito importante que as pessoas entendam isso. A criança, ela não precisa de brinquedo. Não adianta você atulhar, né, a criança de brinquedo. A criança precisa de brincadeira, que é diferente de brinquedo.
Hoje em dia é muito comum você ter um quarto só de brinquedo. Você vai de aniversário e vem com a trouxeira de presentes para a criança. A criança nem consegue brincar com tudo isso. Né? E é também, olha que coisa interessante, né? Quando você dá um brinquedo para a criança, ela vai brincar com aquele brinquedo, ela vai desenvolver toda uma imaginação, todo um contexto para aquele brinquedo. Agora, se você dá 20 brinquedos, ela se perde também, porque ela começa um, não termina, começa outro, não termina. Então, você está desenvolvendo, sem querer, essa falta de atenção na criança. Né? Hoje em dia é muito comum, por exemplo, celular, né, tablets, notebooks, a montoeira de informações que são jogadas. A criança fica perdida, porque é muita informação, é muito conteúdo, ela não tem foco. Né? Então, sem querer, e talvez até por amor, você está criando naquela criança uma falta de atenção. Aí chega mais tarde, vem o diagnóstico, TDAH, porque ela não tem foco. Mas ela não tem foco porque ela tem muitas informações, muitos conteúdos jogados. É muita coisa ao mesmo tempo. E isso prejudica a atenção. É muito legal quando nós temos uma coisa de cada vez. Então, quando você vai brincar com a criança, brinca de uma coisa de cada vez. Termina aquela brincadeira. E é por isso que eu estou falando. A criança precisa de brincadeira, de presença e não de brinquedo. Né? Essa é uma revolução que é interessante fazer. Parar com essa história de encher a criança de brinquedo, mas brincar com ela. Fazer com que você esteja presente com o seu filho, brincando com o seu filho. Brincadeira não é brinquedo. Brincadeira é uma coisa séria. A criança, ela se desenvolve, ela vai se formando, ela vai crescendo através dessas atividades que são desenvolvidas entre os adultos e ela, entre os pais e ela. Né? Então, brincadeira é atividade. Mais uma vez, hoje em dia é muito comum os pais darem, por exemplo, videogame, e a criança fica lá inerte, ela passa a vez, ela não se mexe, ela não tem atividade, ela fica só... Isso é extremamente prejudicial para a criança. Criança precisa de movimento, de ação. Né? Brincadeira é ação, é movimento, não é ficar parado. Mas lógico que é muito mais cômodo, é muito mais interessante você ter uma criança que fica quietinha no cantinho ali, né? Sem incomodar, né? Sem dar motivo para preocupação. E veja bem, eu não estou julgando, estou só observando, para que vocês observem como é que isso está acontecendo. Sim, é a pergunta que veio aqui do canal, Isis, as pessoas eles querem saber esse ponto de vista. Porque, querendo ou não, eles querem resolver. Isso. Não sabem a direção, e aí eu estou perguntando para você, qual é a direção? Mas antes, você tocou num ponto falando assim, ó. Lá atrás, era mais difícil. Sendo que os pais de hoje estão falando, não, lá atrás era bem mais fácil. Hoje é que é difícil. E aí, Isis? Quem falou que lá atrás... Não, lá atrás a gente nem precisava de brinquedo. Os pais falam hoje. Mas hoje eles querem dar todos os brinquedos. Veja como existe uma contradição. E aí a gente percebe claramente que a coisa está nos pais. Né? A maioria dos pais realmente não teve brinquedo. Brinquedo é uma coisa muito recente. Né? Eu praticamente não tive muitos presentes, muitos brinquedos. Né? As pessoas da minha geração tinham poucos. A gente brincava com o que encontrava na rua. Às vezes era um aro, às vezes era uma cabeça de algum vegetal que estava por ali, né? Uma coisa vai brincar. Então a gente encontrava coisas para se transformar em brincadeira. Né? Hoje em dia, né, com o intuito de facilitar, a gente entope as crianças de brinquedo. Então, e esses pais falam assim, ó, Isis. Nossa, não, na minha época era bem melhor, a gente brincava na rua. Ué, mas não foi ele que deu o brinquedo? Então, aí você está falando, os pais, eles querem suprir essa ausência dentro deles, né? E eu me coloco também, eu sou dessa geração aí, Isis. Eu brinquei na rua, mas eu quero dar brinquedo. E é legal observar isso, né? Muito, muito, muito bem colocado, porque nós tivemos uma infância em que não tinha muitas coisas, a gente tinha que reinventar as coisas para brincar. E hoje a gente quer suprir essa falta dando muitos brinquedos
Isso. para a criança. Só que com essa boa intenção, com esse bom intuito de repente fornecer subsídios, a gente está justamente tirando da criança a possibilidade de criar o seu próprio mundo. E é por isso que eu estou falando, estou batendo firme aqui. Brincadeira não é brinquedo. Brincadeira é atividade. É como que você brinca com o seu filho. Por quê? Porque o seu filho vai aprender com as brincadeiras e não com o brinquedo. Olha que coisa louca, né? O seu filho vai aprender com as brincadeiras que você faz com ele. Os nossos filhos, as nossas crianças são profundamente observadoras, elas ficam observando tudo. Elas muitas vezes não entendem aquilo que a gente fala, mas elas veem aquilo que a gente faz. Então o exemplo, realmente, ele é marcante. O filho vê como é que você trata a sua companheira, o filho vê como é que você trata o seu vizinho, o filho vê como é que você trata os seus pais, o filho vê como é que você trata o dinheiro, a comida, né? Ele fica observando, ele fica 24 horas observando, porque ele não tem nada mais para fazer. O filho não está preocupado com a conta, não está preocupado com o aluguel, não está preocupado com o trabalho. Ele está preocupado em observar esses dois seres maravilhosos que estão ali, né? Então, é uma observação diária, né? Então, eles vão aprendendo através desse mecanismo de olhar e captar. E as brincadeiras, as ações são justamente para isso. O movimentar, de repente a brincadeira de esconde-esconde, né, de achar palito, né, são brincadeiras que, né, fortalecem a imaginação, fortalecem a busca de uma solução e o convívio. Olha que legal. Porque eu tenho certeza, Felipe, que você lembra de muitas coisas que você fez, né? De muitas atividades que você fez. Talvez você não se lembre dos brinquedos que você teve, mas das atividades que você fez, com certeza você vai se lembrar. A gente chutava até o coco e falava que era bola de futebol. Exatamente. Chutava a lata, se não tivesse, era bola de futebol, uma meia, né? Então a gente se virava assim. Sendo que a minha geração hoje, a gente brincou na rua ainda. Exatamente, eu brinquei também muito tempo na rua. Mas aí que tá, agora a gente não, agora a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente não pode também, logicamente, fechar o olhar, porque hoje em dia a realidade é diferente. Sim. Hoje em dia temos muitos problemas, muitas dificuldades de outras ordens. Obviamente que hoje em dia, numa cidade grande, você não tem como deixar o seu filho brincar na rua. É impensável isso. Mas vamos nos adaptar. Já que o seu filho não pode brincar na rua, vamos brincar então dentro de casa. Mas brincar, não dar o brinquedo. Brincar, vamos brincar com o seu filho. Vai lá, brinque com ele. Olhe para o seu filho, converse com o seu filho. E eu tenho certeza que esses momentos em que você está ali presente com ele, ele vai se lembrar durante toda a vida. Né? Isso é importante. Eu estava até assistindo uma série esses dias e a pessoa fala: o importante nem é tanto o jogo que você assiste. O importante é com quem você assiste. É isso que torna o jogo memorável, né? Sim. Então é isso. Às vezes não é interessante o brinquedo, mas com quem que você brinca? Quem que está do seu lado? Quem que está partilhando esses momentos? Quem que está trazendo informações para você? Então vamos olhar com mais carinho para os nossos filhos, né? Vamos olhar. Então é isso. Isis, então acredito que as pessoas às vezes elas pensam assim, ó, será que isso daí vai ser um negócio irreparável? Agora eu vi que puxa vida, poderia fazer de outro jeito. Será que é irreparável? Será que eu nunca mais vou conseguir trazer meu filho de volta e ter uma comunicação e ter essa coletividade com ele de novo? Por essas brincadeiras assim, mesmo se for mais ou menos, será que eu vou conseguir fazer uma... Nunca é tarde para nada. Né? Se você está tendo possibilidade de assistir esse vídeo, então você está no momento certo de fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que você quer fazer. Talvez atrás você não pôde, né? Talvez você se colocou numa posição, numa situação em que você tinha que correr atrás de muitas coisas e não estava preocupado com isso. Mas tenho certeza que agora, a partir do momento que você assistiu esse vídeo, que você se ligou, você pode fazer isso na sua vida, mas do jeito que você puder. É lógico que eu não vou sair do emprego para poder brincar com os meus filhos, porque eu também preciso me sustentar. Mas vamos entrar então
né, no processo de encontrar mais espaços, né, para que a família se encontre. Certo. Né? Vamos encontrar esses locais de encontro, porque tem. E pode ter certeza, os momentos que você passa com o seu filho de presença, eles são inesquecíveis. E nesse sentido, às vezes os pais eles têm alguma trava dentro de si. Será que é essa trava, essa questão do... tá todo mundo dando alguma coisa, eu até me sinto meio mal por não dar a mesma coisa. E eu tô querendo ganhar o mundo, tô em 3 empregos no mesmo tempo, tá doido, tá loucura a minha vida. Será que hoje a constelação familiar daria um ponto de apoio para esses pais olharem melhor até pro... vamos falar assim, a gente começou conversando o que foi, o casal que briga, que ele não está em harmonia entre si. Será que a constelação familiar ajudaria essa harmonização entre o casal e o filho? Sim, com certeza, muito bem colocado, Felipe, porque, veja bem, até porque a gente não faz, por exemplo, constelação com criança. Quando a problemática está na criança, a gente já sabe que na verdade não é da criança, mas é do sistema familiar. A criança só está representando aquela dor, aquele sofrimento. Então, quando vem, por exemplo, uma questão com uma criança, imediatamente a gente vai trazer esse questionamento para os pais. O que está acontecendo com os pais? Né? É muito comum, por exemplo, uma criança, ela não está indo bem na escola, ou ela de repente não consegue fazer prova, ou era muito agitada. Não é o problema da criança, é o problema do sistema familiar. Essa criança está representando a dor desse sistema. E aí quando você fala assim, né, o que a constelação pode fazer? Vamos olhar então qual que é essa dor, qual que é esse sofrimento, quais são essas necessidades que os pais têm. Porque uma vez que a gente consiga então equilibrar esses pais, com certeza os filhos vão ser beneficiados. Porque a nossa dor, a dor do pai, a dor da mãe, ela vai passar para o filho se os pais não conseguirem olhar para isso. Certo. Né? E Isis, então aproveita. Você tem um trabalho aqui na Lua Crescente, né? Sim. Aproveita para falar e vamos falar daquela forma que, às vezes, quem está assistindo a gente tem uma deficiência visual. Aí falar o telefone audível também é o que a gente está pedindo hoje. Boa ideia. Muito bem. Então eu faço aqui na Lua Crescente, nesse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui, mensalmente, grupos de constelação familiar. Também faço em outras cidades, como por exemplo, São José dos Campos, Guarulhos, Piedade, Santos, Sorocaba. Então você pode me encontrar, né, no meu Instagram, isisleite.terapias integrativas. Lá tem a minha agenda, onde eu vou estar, e você pode me encontrar. Eu também faço atendimento remoto, algumas vezes, né, durante a semana. Né, mas por conta da minha agenda são poucos. Mas você pode entrar em contato comigo pelo meu zap. Meu WhatsApp é 659 9983 9415. Entre em contato comigo, veja qual é a melhor forma de você entrar em contato com o nosso grupo de constelação, ou se for difícil, da gente fazer uma constelação remota. E você está convidado aqui para vir conhecer o espaço da Lua Crescente e o nosso trabalho em constelação familiar aqui, que é um trabalho especial. Né? Esse ambiente aqui que foi criado pelo seu Paulo, saudoso seu Paulo e Dona Lia, é um ambiente de muita luz, de muita energia. Venha conhecer, venha participar. Luiz, quando você fala remoto, é online? Online, isso. Pela internet, pelo celular ou pelo computador. Aí você vai conseguir ver a pessoa te ver. Exatamente, a gente vai fazer uma conversa, né, ver qual é a temática para ser olhada. As pessoas perguntam, Felipe, pergunta, mas eu vou ver ele vai me ver. Isso. Se a pessoa tiver muita vergonha dela, pode só ouvir tua voz, se você ouvir a dela. Se a pessoa está muito envergonhada, a gente vai olhar para essa vergonha, né? Boa! Estamos aqui para isso, né? Isso aí. Então, é bom que já trabalha tipo isso também. Exatamente, vamos olhar o que está acontecendo. Porque a constelação é isso, a constelação vai olhar para a problemática. Certo. Para que você consiga lidar com essa problemática. Ótimo. Então foi ótimo. Então é isso, Isis, gratidão.
E até o próximo vídeo, então. Até o próximo. Se você tiver dúvidas, questionamentos, sugestões, algum tema que você quer que a gente fale aqui, mande pra gente. Ah, Isis, eu vou deixar teu canal aqui na ponta, assim, ó. Aponta aqui, ó, pra lá, pra lá. Isso, aqui. Vai estar lá na ponta lá. Esse daí é o canal do Isis, que vai ter outras temáticas. Exatamente. Então vai lá, que aí você vai ver outros temas também. Isso, tá, aproveita, se inscreve no meu canal, dá um like e ó, vamos seguir junto. É isso aí. Valeu, Isis. Obrigadão. Olá, eu sou Marli, eu tenho 64 anos, eu moro em Maricá, no Rio de Janeiro. O que eu achei dos cursos, né? Eu estou fazendo 2 cursos, ainda não terminei, mas o que eu já vi até agora, para mim foi muito bom, excelente, diria eu. Por quê? Muito didático, o senhor Paulo das Ervas passa para nós a confiança e está sendo muito bom. Como é que esse curso mudou a minha relação com a natureza e também com a vida? Eu sempre me conectei muito com a natureza e agora eu estou mais motivada ainda, porque os conhecimentos adquiridos, né, com o Sr. Paulo das Ervas, me deixam mais segura no uso das ervas medicinais. Uma palavra que defina isso: conhecimento.